Hoje, no Mesa Redonda, vamos falar de muito além de números e planilhas, e sim do dinheiro emocional. E nada melhor de falar desse tema com um grande amigo que eu tenho de Minas Gerais, Rogério Muniz, que veio aqui na nossa unidade da MPO de Camboriú para prestigiar, trabalhar junto esses tempos. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de ajudar também nessa jornada que você tem nesse trabalho, que é bem bacana, você levar a informação das pessoas. E o tema é um tema muito sensível, muito interessante, né, que é emocional, não é deixar a gente dominar. E a gente vai mostrar um pouquinho mais como um formato de bate-papo, experiência, o que a gente vê, como a gente trabalha no negócio, o que pode contribuir para as pessoas nesse tema que é bem interessante, bem sensível para as pessoas. Rogério, para começar, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quem é o Rogério? Hoje em dia, eu sei que você trabalha com vários formatos de investimentos, então eu gostaria que você falasse sobre. Bacana. Eu venho da indústria, não venho do mercado financeiro, né? Minha carreira foi toda consolidada. Eu sou farmacêutico de formação, trabalhei mais de 26 anos na indústria farmacêutica e em um determinado momento da minha carreira eu liguei para a área comercial, com consultoria para abertura de negócios e oportunidades no mercado farmacêutico. E aí eu comecei a desenvolver, fiquei muito confortável na área comercial. E dali comecei a buscar outros negócios, onde eu migrei para a área financeira. Eu estudei alguns cursos, né? Comecei a ver outros produtos e hoje eu trabalho com crédito, com a consórcio, com a Demicon, trabalho com investimento, com private equity, outros produtos, né? Investimentos internacionais, previdência internacional, modernização. Então isso faz parte hoje da minha carteira de negócios, o portfólio que eu tenho para oferecer aos meus clientes. Ótimo, excelente. Rogério, vamos lá. Primeira pergunta. Dinheiro emocional na prática. Por que tantas pessoas deixam a razão de lado e levam o dinheiro pela emoção? Isso é um tema interessante, né? Esse controle que as pessoas acabam perdendo sobre o dinheiro. Né? O dinheiro, por forma de conquista, de você fazer seu planejamento, obter seu conforto, patrimônio, criação da segurança, ele muitas vezes ele não é muito bem trabalhado pelas pessoas. Ela não tem um planejamento, muitas vezes falta de fato uma educação financeira para entender como trabalhar com o dinheiro. Né? Muitas vezes o dinheiro é curto, né? Ele é a necessidade básica da pessoa, mas muitas vezes ele ultrapassa isso. Você pode ter um bom salário, boas entradas de recursos, muitas vezes você não administra bem. Né? Muitas vezes você não ganha dinheiro pelo que você ganha, mas pelo que você deixa de gastar nas suas economias. Então, o dinheiro, quando ele não é muito bem trabalhado, na minha opinião, não tem um planejamento objetivo para ele acaba se perdendo durante as emoções. Então, a pessoa passa e vê a oportunidade de comprar uma roupa nova, que de repente não precisa, ou fazer uma viagem para poder se planejar melhor, paga mais caro por ela no momento de emoção, e acaba o dinheiro indo embora ali e lá na frente ele fazendo falta, por uma falta de planejamento. Toda vez que você faz um bom planejamento, que você tem boas fotografias de o que você quer na vida, né? Você cria o seu orçamento, você cria a sua fotografia inicial do seu momento de vida, você começa a gerenciar melhor seu dinheiro. E o dinheiro é para te servir, não você ser refém dele. E quando você faz esse planejamento, você começa a ter melhores controles. Tendo melhores controles, você não deixa cair no emocional. Você vai usar o dinheiro tão bem quanto você precisa dele, mas de uma forma mais racional. Ou seja, você vai poder só comprar sua roupa, você não vai deixar de comprar uma roupa boa para você, mas no momento certo, adequado, porque você sabe que está dentro do seu orçamento, está dentro do seu momento de vida, né? Dentro do seu planejamento. Né? Você vai construir seu patrimônio, você vai construir sua reserva. Então, toda vez que você tem esse planejamento, esse objetivo bem marcado e robusto, você consegue não deixar a emoção te dominar, porque você já tem isso bem desenhado. Então, é mais uma disciplina e planejamento da pessoa do que propriamente o dinheiro. O dinheiro só é o meio que vai te abastecer dos seus desejos, mas se você não tem um objetivo, ele acaba te dominando nesse momento. Então, eu vejo muito por esse caminho. Né? E você vê pessoas que ganham muito bem, boas entradas, bons salários, bons recursos, e muitas vezes não tem muita economia. Porque ela está não restringindo, e ela aumenta ali o seu padrão e o dinheiro vai embora. Então, uma pessoa que ganha 5, outra pessoa que ganha 10, outra que ganha 100, às vezes a 100 não tem uma economia grande. Por quê? Porque ela se deixou levar pelo momento emocional dela. E muitas vezes a pessoa que ganha menos, 2, 3, 5, ela costuma fazer melhor do que ela tem no planejamento.
Então não é o quanto você ganha, é o quanto você está planejado e onde você aplica a disciplina para você juntar dinheiro. Aí você foge da emoção e traz a razão. E aí eu acho que você controla o dinheiro, não deixa de ser controlado por ele. Excelente. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é sobre crenças e infância. É muito comum a gente escutar na infância que o dinheiro é sujo, que nunca é suficiente, e você já viu alguém mudar totalmente de vida quando conseguiu ressignificar essas crenças? É uma pergunta interessante, e isso acontece, eu já vivenciei isso, né, algumas vezes, já ouvi isso várias vezes, questão do dinheiro sujo. Não é aquele sujo, né, é que muitas vezes a falta de dinheiro e a falta do planejamento, a falta do entendimento de como trabalhar com dinheiro pode levar a um pouco dessa crença, né, dessa fala, né, ou muitas vezes as pessoas enxergam que a pessoa foi muito bem sucedida, mas imagino por uns caminhos incorretos. Mas não é muito bem isso. Acho que essa fala vai muito da dificuldade que tinha na economia do passado, né, do país. Né? Se você olhar nossos pais, nossas gerações anteriores, a economia não tinha tantas oportunidades, né, como tem hoje. Né? As pessoas sempre reclamam da economia, mas hoje você se alimenta melhor, você tem mais oportunidades, você tem mais acesso, né? A distribuição está muito melhor que no passado. Então talvez seja um pouco das gerações anteriores que tinham dificuldade. Tudo certo, isso era o momento de vida deles, né? E aí pode ser a questão do dinheiro. Talvez ligado a alguma crença, alguma religião, alguma coisa do tipo que pode penalizar o dinheiro. O dinheiro é bom, porque o dinheiro te traz conforto, te traz segurança, te traz saúde, te traz educação, te traz série de benefícios quando você administra ele. E à medida que você começa a entender mais de como você trabalha o seu recurso, o seu dinheiro, para você aumentar a sua qualidade de vida, né? Quer queira com investimentos, quer queira com construção de crédito, de patrimônio, independente se você ganha 1.000 ou 10 mil, né? A gente sabe que 1.000, muitas vezes, 2.000, a pessoa está restrita às necessidades básicas, né? Mas à medida que ela consegue aumentar um pouquinho, ela consegue fazer as economias e crescer. Né? Para isso ela tem que ter educação, uma coisa que é muito frágil ainda na nossa cultura, a partir da educação financeira. Mas hoje a gente tem muito acesso, né? Acesso à informação, acesso à internet, tem muita informação lá que ajuda. Então acho que a pincelada ali já começa a tirar essa fala que o dinheiro é sujo, né? E as pessoas olham isso como uma coisa ruim, não é, né? E ela pode mudar as vidas das pessoas, né? Porque à medida que você começa a estudar, ter conhecimento e começar a gerenciar e administrar melhor o seu recurso, o dinheiro, você começa a mudar de vida. Né? E mudar de vida não é só ter dinheiro para gastar e você demonstrar que tem, nada disso. Mudar de vida é uma educação melhor para o seu filho, para a sua família, é uma saúde melhor que você tem, uma alimentação melhor, enfim, comprar mais cultura, viajar mais, né? Isso tudo o dinheiro te permite. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você não tem a informação, você acaba penalizando alguma coisa que você não tem. Não é esse caminho. É melhor você não penalizar e buscar ter. Né? Então, eu brinco muito com as pessoas quando começam a botar muita desculpa, muita crítica, é botar quebra-mola na sua frente. É quebra-mola. Cara, se eu tenho um objetivo, conseguir estabelecer um objetivo, vamos para lá, para outro passo. E aí, vai ganhar dinheiro mesmo, a pessoa quer ganhar dinheiro. E aí você vai crescendo. Então, acho que essa fala é muito em função de dificuldades e falta de planejamento para você pensar diferente. Né? E aí, acho que muda a vida das pessoas. Né? Com certeza, com certeza. Bom, Rogério, nessa próxima pergunta agora, vamos falar um pouco sobre ferramentas para ser utilizado no dinheiro emocional. Que práticas simples uma pessoa pode adotar para lidar melhor com o seu dinheiro emocional e quando vale a pena buscar uma ajuda profissional? De um consultor financeiro ou até de um terapeuta. Bacana. A pergunta é boa, né? Assim, acho que parte primeiro da educação, você procurar informação. Um assessor financeiro vai te ajudar muito, porque ele tem os melhores produtos, ele tem uma informação, ele vai te orientar. Mas muitas vezes a pessoa não tem capital que consiga contratar um assessor financeiro. Então, o que eu buscaria para essas pessoas que estão iniciando, ter um pouco de capital ainda? Que é natural, são momentos de vida, ela vai crescer. Ela começa a ler, estudar, entender um pouquinho mais de economia, macro, estudar na internet, buscar essas informações.
Mas muito mais do que as informações, acho que o cerne de tudo na parte financeira é a disciplina. Porque não adianta muita coisa você ter muita informação, você não ter a disciplina. Imagina que você tem um excelente salário, mas você não tem a disciplina de fazer sua reserva, ou você desconheça suas despesas básicas, seu custo mensal, e você está sempre trocando de carro todo ano e gastando muito dinheiro fora do seu planejado. Ou seja, você não está tendo a disciplina de forma a construir. Então a gente fala de disciplina, planejamento e chegar no seu objetivo. Então eu acho que esses pilares são importantes. É muito mais você ter esse planejamento no seu objetivo e ter a disciplina. Porque se você juntar 100, no final do ano são 1.200, 500 são 6.000 e assim vai. Então essa disciplina é muito importante. E aí o que eu vejo muito que funciona muito bem para as pessoas, né? Tipo, põe o boleto na frente e você paga. É criar algumas ferramentas. Vou pegar um exemplo do consórcio. Vou pegar o exemplo do consórcio, uma construção de crédito. Se você fizer uma carta de 100.000, você está pagando uma parcela de R$337. Muitas vezes é dinheiro que você gastou com outras coisas que não te agregaram valor. E no final de um bom tempo, você vai ver que você construiu um crédito e um patrimônio. Pequenas doses ali, economias mensais. O que é isso? É disciplina. Ah, mas eu não preciso de ter um boleto na minha frente. Não precisa de ter um boleto. Lógico que não. Você tem que ter uma disciplina forte. Se você fizer o mesmo papel, você vai conseguir chegar a algum lugar. Talvez o consórcio é uma ferramenta que o crédito possa ser antecipado, você construa o patrimônio mais rápido, a alavancagem, que é muito bom, é uma boa ferramenta, é excelente, mas a disciplina é fundamental, né, para você partir dar o primeiro passo. Né? E aí você estudar, buscar informação, você tem um monte de informação, até uma assessoria financeira mesmo, gratuita, algumas corretoras oferecem, né, para te dar mais informação, né, buscar entender um pouquinho mais de economia. No passado a gente não sabia o que era uma Selic, não sabia o que era um Banco Central, não sabia o que era um déficit primário, a gente não tinha essas informações. Hoje você começa a ler isso, você pode não entender no primeiro momento, mas você pode ir lendo e buscando informações, ou qualquer ideia com outras pessoas. Então você já começa a entender um pouquinho mais, né? Onde eu vou investir? Vou investir no CDB, vou investir no prazo de crédito, vou investir em ações, vou investir no consórcio. Tem N maneiras de você crescer seu patrimônio. Mas acho que o planejamento para chegar no objetivo e ter uma forte disciplina te ajuda muito você crescer hoje financeiramente. Sim, sim. Eu, antes de começar a trabalhar com investimentos, eu busquei informação pela internet, no YouTube. Foi a primeira forma que eu utilizei, a mais fácil e barata, né? Tá lá, grátis. E com isso eu fui procurando saber mais. A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento, eu comecei a fazer próprio meus investimentos. Hoje em dia, eu sou consultor de investimentos e de consórcio também. Né? E a informação é gratuita, né? E não tem problema você errar a primeira vez. Né? A gente, E a nossa formação também aqui é gratuita, né? Sim. O importante é você começar. Ah, eu errei nesse investimento. Vê onde você errou, vê o que você está fazendo, entendeu? Entende um pouquinho, compara os produtos, compara com os seus amigos onde eles estão investindo, por que ele está investindo, né? Se está realmente dentro do seu objetivo de chegar naquele número que você no seu investimento, né? Ah, eu quero adquirir um imóvel, né? Eu estou na faixa de 20 e poucos anos, quero adquirir um imóvel. O consórcio é a melhor ferramenta, porque ele está com uma força de trabalho, iniciando a força de trabalho, de repente não um momento financeiro não tão grande, esse tempo de salário, mas ele consegue juntar um pouquinho. Com 40 anos, de repente, já tem 1, 2 imóveis, então, quer dizer, já está construindo um patrimônio. Então, ele chega na idade mais na frente, então a renda está cedo, se a gente pensar no consórcio. Eu vou pensar em outras formas de investimento? Sim, tem vários, né? O mercado está cheio de produto hoje, muito diferente do passado, né? No passado não tinha acesso à informação, pouco acesso, poucos produtos de oportunidade, então as pessoas ficavam restritas para crescer o patrimônio. Muito difícil, acesso só para quem tinha grandes volumes financeiros, ou investir aqui ou investir lá fora. Hoje não, hoje com R$100 você investe no plano do CDB, com menos de R$400 você compra a carta de consórcio de R$100.000. Né? Se quiser fazer como investidor, você vende a carta de consórcio, você pode investir para comprar patrimônio, enfim, tem situações. Né? O Rogério não sabe mais sobre tudo. Não, a gente começou como você falou,
no YouTube, vendo vídeo, também comecei lendo, comecei estudando, comecei vendo, e gostei, e fui aprimorando, né? E cada vez mais tem que estudar sempre, né? Porque tem vários produtos, tem várias particularidades, mas isso é estudando, conversando. Então, dá o primeiro passo, né? Não esperar a coisa vir, dá o primeiro passo. Tira o quebra-mola da frente, dá o primeiro passo, e aí vai crescendo. Excelente. Rogério, vamos lá. Encerrando, qual seria a sua mensagem final para quem está assistindo e quer ter um equilíbrio entre emoção e razão na hora de investir em consórcio? Pergunta. Primeiro, determinar seu objetivo. Né? Seu objetivo é ter um veículo, seu objetivo é ter um carro, seu objetivo é ter um patrimônio, seu objetivo é ter ganhos financeiros com o consórcio. Definir seu objetivo. Né? E faz um planejamento para definir seu objetivo. Trazer o dinheiro como ferramenta para chegar no seu objetivo. Ele trabalhar para você e não você ser refém dele. Então você já quebra aí o lado emocional. E como eu falei antes, né, a disciplina. Então o consórcio te dá oportunidade de você ter disciplina. Porque você está construindo crédito, diferente de pegar um crédito e pagar caro por ele. Você está construindo mês a mês. Então o consórcio é uma excelente ferramenta, é uma excelente forma de você construir patrimônio, de você adquirir bens, você ficar tranquilo financeiramente lá na frente. Então, eu acho que você definir seu objetivo, fazer seu planejamento para atingir seu objetivo e ter disciplina. Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes e utilizar o consórcio como um formato de chegar a atingir seu objetivo. Excelente. Rogério, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença, estar aqui, sempre uma satisfação. E esse foi mais um Mesa Redonda do Digrão e João.